Olá, pessoal! Hoje gostaria de apresentar a vocês um corpo celeste muito especial e raro. Até recentemente, esse corpo era considerado apenas mais um satélite comum do nosso sistema solar. No entanto, estudos recentes revelaram que ele é muito mais complexo do que imaginávamos. Então, o que já sabemos sobre Ariel, essa lua fascinante de Urano? Quais segredos e mistérios esse satélite pode esconder sob sua superfície gelada? Além disso, será que existe a possibilidade de formas de vida na lua de Urano? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Assistindo a esse vídeo você vai entender tudo a partir de agora. Então, hora de começarmos. Apenas um bloco de gelo sem graça? Os planetas gigantes do Sistema Solar possuem um grande número de satélites, alguns deles realmente interessantes. Por exemplo, Júpiter tem Io, com sua atividade vulcânica intensa, e Europa, que abriga um oceano surpreendente sob sua superfície gelada. Saturno, por sua vez, possui Titã, conhecida pela humanidade por ser o único corpo celeste, além da Terra, a ter uma hidrosfera. Entretanto, apesar de chamarmos de hidrosfera, esse é um termo teórico, e na realidade trata-se de hidrocarbonetos líquidos, não de água. Além disso, Netuno abriga Tritão, conhecido por seus impressionantes geysers. Mas e quanto a Urano? O que sabemos sobre os seus satélites? Comparado a esses exemplos, os satélites de Urano parecem ser os mais sem graça. À primeira vista, apenas Miranda chama atenção por sua aparência peculiar, parecendo um Frankenstein espacial, como se fosse formada por pedaços de diferentes corpos celestes. Mas claro, as luas do sétimo planeta Urano também escondem muitos mistérios fascinantes, aguardando para serem descobertos. Contudo, para descobri-los, as informações precisam ser examinadas cuidadosamente. No entanto, parece que as luas de Urano naturalmente não possuem um tipo de marca que atrai a atenção à primeira vista. Ariel, por exemplo, que foi descoberta em 1851 pelo astrônomo William Lassell, é uma dessas luas que à primeira vista parecem sem graça. Ariel é um satélite relativamente pequeno, com massa e tamanho suficientes apenas para assumir uma forma esférica. Esse satélite leva cerca de 2 dias e meio para completar uma órbita ao redor de Urano. Entre as 27 luas conhecidas que orbitam Urano, Ariel ocupa o 15º lugar em termos de proximidade ao planeta. Até a aproximação da sonda Voyager 2 em 1986, havia muito pouca informação disponível sobre Ariel, e grande parte do que sabíamos vinham de observações limitadas. Como todos os satélites de Urano, Ariel orbita de lado, acompanhando a inclinação do planeta em relação ao plano do Sistema Solar. E quando a Voyager passou por Ariel, que é o protagonista dessa vez, seu hemisfério norte estava mergulhado em uma escuridão polar que duraria muitos anos. Por causa dessa escuridão prolongada, apenas 40% da superfície de Ariel pôde ser fotografada e mapeada. Mesmo assim, algo nos dados que foram coletados despertaram o interesse dos cientistas. Descobriu-se que a superfície de Ariel, para os padrões astronômicos, é surpreendentemente jovem em termos geológicos. Embora não seja possível determinar com precisão a idade de sua superfície sem amostras do solo, observações indicam que existem muitas poucas crateras grandes e que as crateras menores estão distribuídas de forma bastante uniforme. De forma geral, quanto mais antiga a superfície de um corpo celeste, mais crateras ela tende a apresentar. Isso significa que a superfície de Ariel foi quase completamente renovada há relativamente pouco tempo. É possível que erupções de criovulcões tenham transformado a superfície de Ariel em um vasto oceano temporário de água e amônia, ondulando sob o céu estrelado. Isso pode indicar que os criovulcões foram ativados por uma colisão com um grande corpo celeste, ou talvez Ariel passe por renovações devido a causas internas que estão ocorrendo regularmente. Até agora não há evidências de grandes eventos astronômicos recentes que tenham alterado Ariel de maneira significativa.
Em vez disso, as regiões polares do satélite apresentam muitos cânions, vales e fissuras bastante vastos e profundos. Essas formações geológicas reforçam a hipótese do vulcão. De maneira geral, essas formações geológicas surgem quando a crosta de um corpo celeste se deforma. Essa deformação, por sua vez, pode desencadear erupções criovulcânicas. Claro, isso pressupõe que esse satélite tenha algo em seu interior que possa entrar em erupção. Com essas descobertas, Ariel começou a ganhar mais atenção da comunidade científica. No entanto, desde a passagem da Voyager 2, nenhuma outra sonda visitou Ariel até o momento. Como consequência, os cientistas voltaram sua atenção para outros corpos celestes mais acessíveis e de exploração mais simples. Somente recentemente, com os avanços em nossos instrumentos de observação, podemos retomar o estudo de Ariel e suas características únicas. E logo descobrimos que esse pequeno satélite não é tão simples ou sem graça quanto se pensava no passado. Um oásis de vida distante. Em 2023 foi revelado que há constantemente plasma sendo gerado no espaço ao redor de Urano. Aparentemente, a fonte dessa geração pode ser Miranda ou Ariel. Embora o mecanismo exato por trás desse processo ainda não esteja totalmente claro, acredita-se que seja altamente provável que esteja ocorrendo algum tipo de reação nas profundezas subterrâneas de um desses dois satélites. A explicação mais simples seria que essas reações estão acontecendo em oceanos subterrâneos, mas parece que Miranda não possui um oceano. Então, e quanto a Ariel? De acordo com pesquisas recentes, foi demonstrado que a superfície de Ariel está coberta por uma camada de neve composta por dióxido de carbono. Curiosamente, há mais neve no hemisfério que está voltado para o lado oposto à direção do movimento do satélite. Esse fenômeno é realmente peculiar. Isso porque, em uma região tão distante do Sol, o dióxido de carbono deveria se converter em gás e evaporar, em vez de permanecer como neve. O fato de Ariel estar coberta de neve indica que essa neve está sendo continuamente produzida. A explicação mais amplamente aceita pelos cientistas para esse fenômeno é bastante simples. Eles sugerem que partículas carregadas liberadas pela magnetosfera de Urano estão colidindo continuamente com a superfície de Ariel, provocando a formação de dióxido de carbono. Esse processo é conhecido como radiólise. No entanto, outra hipótese foi recentemente apresentada. Segundo os cálculos dos autores dessa nova hipótese, mesmo que o bombardeio de partículas carregadas tenha começado bilhões de anos atrás e nunca tenha sido interrompido, a intensidade desse processo ainda seria insuficiente para gerar a grande quantidade de neve de dióxido de carbono. Você se lembra que o dióxido de carbono deveria evaporar, não é? No entanto, se a radiólise não é suficiente para manter Ariel coberta de neve, então como essa neve está sendo produzida? A resposta dos autores dessa nova hipótese também é simples. Eles sugerem que o fenômeno pode ser resultado de um processo físico que ocorre no oceano subterrâneo de Ariel. Agora observe novamente o fenômeno misterioso de liberação de material da superfície de Ariel para o espaço. Isso também só pode ser explicado pela presença de um oceano subterrâneo. Além disso, também devemos observar que foram encontradas evidências de criovulcões e minerais na superfície de Ariel, que só poderiam surgir da interação entre solo, líquidos e água. A existência de um oceano subterrâneo em Ariel já havia sido proposta no passado. No entanto, acredita-se que em nossa era, esse oceano estivesse completamente congelado. Contudo, conforme as observações mencionadas anteriormente, isso não parece ser o caso. O grande mistério sobre a existência de um oceano em Ariel é porque esse oceano ainda não teria congelado completamente, permanecendo em estado líquido por tanto tempo. Normalmente, o interior de corpos celestes é aquecido durante sua formação, devido ao colapso gravitacional. Parte desse calor pode ser mantido pelo processo de decaimento radioativo, mas mesmo assim, a temperatura diminui com o tempo. Quanto menor a massa do corpo celeste, mais rápido esse resfriamento acontece. Todos os satélites conhecidos que possuem oceanos subterrâneos, como Europa, são significativamente mais massivos que Ariel. Ainda assim,
esses oceanos estão gradualmente congelando. No entanto, claro, eles não desaparecerão por completo por pelo menos mais 1 bilhão de anos. Um possível indício para isso são os dados que mostram que a órbita de Ariel mudou significativamente ao longo do tempo. Atualmente, Ariel não está em ressonância orbital com nenhum dos outros satélites de Urano. No entanto, isso nem sempre foi assim. Cálculos indicam que Ariel esteve em ressonância orbital com Miranda, o que pode ter influenciado a estrutura peculiar desse último satélite. Além disso, há indícios de que antes disso, Ariel também tem estado em ressonância com Titânia. Embora Ariel tenha encerrado suas relações com ambos os satélites, eles deixaram marcas, alterando significativamente a excentricidade orbital de Ariel. Isso, por sua vez, teria gerado um aquecimento interno mais intenso em Ariel. Isso ocorre porque quanto mais a órbita do satélite se afasta de um círculo perfeito, mais a gravidade do planeta deforma o interior do satélite. Outro fator que pode ter evitado o congelamento completo do oceano de Ariel é sua composição química. Pesquisas indicam que as rochas de Ariel contêm não apenas gelo, mas também uma quantidade significativa de minerais conhecidos por nós. Isso sugere que Ariel pode conter diferentes tipos de sais, que atuam como anticongelantes naturais. Assim como na Terra, a água salgada congela a uma temperatura mais baixa do que a água doce. Além disso, a amônia também pode servir como um excelente anticongelante. Ela está presente em abundância tanto em Ariel quanto em outros corpos celestes nas fronteiras do Sistema Solar. Então, será que pode haver vida nas profundezas subterrâneas de Ariel? As condições locais são bastante severas, mas não há nada que necessariamente impeça a formação de moléculas orgânicas complexas capazes de se replicar. No entanto, é improvável que encontremos formas de vida inteligente ou organismos multicelulares complexos em Ariel. Para que a evolução aconteça, é necessário que haja uma variedade de condições naturais e mudanças periódicas em seus ambientes. Ambos são muito mais escassos no subterrâneo, em comparação à superfície de corpos celestes. Mesmo assim, existe a possibilidade de encontrar protozoários, e temos uma chance real de descobri-los. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar em suas redes sociais. Agradecemos a todos por seu contínuo apoio e atenção. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!